Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal da WP Samurai. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta fantástica para que você consiga acelerar o tempo de carregamento do seu site e também torná-lo mais otimizado para ferramentas como o Page Speed Insights. Eu falei dessa ferramenta e também do GTmetrix num vídeo anterior a esse, eu estou deixando aqui num card na tela. Então, caso você queira aprender um pouco mais sobre como mensurar o quão otimizado está teu site, eu recomendo que você assista esse vídeo. Então tá aqui em algum lugar na tela com um card para que você possa assistir também a esse vídeo, tá? E antes da gente começar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal e deixe um comentário também desse vídeo, porque isso me ajuda a continuar criando conteúdo gratuito para você e também você vai conseguir ter mais acesso aos conteúdos que eu gero aqui no canal. Então, para que você sempre fique atualizado, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal. Bom, vamos lá. Qual é a ferramenta que a gente vai tratar aqui? A gente vai falar sobre o WP Rocket, tá? É uma ferramenta de cache paga que ela tem muitos recursos que são importantes para que você consiga melhorar o tempo de carregamento do site. Então eu estou aqui com um site no nosso site de teste. Então é um site que eu acabei de importar só para que a gente pudesse fazer essa aula aqui para você. Então ele é um site que está com conteúdo diretamente da demonstração, né? Aqui a gente está utilizando o tema Astra, e o tema Astra ele já vem com algumas otimizações, tá? O código dele é bem limpo, então ele tende a ter uma performance boa também, tá? Inclusive eu falo do tema Astra também lá dentro do nosso treinamento da WP Samurai. Então você vai encontrar algumas aulas e também alguns projetos práticos falando exatamente sobre o tema Astra, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho o nosso site, já está instalado. Eu vou copiar essa URL aqui e vou utilizar o Page Speed Insights para a gente poder ver como é que está a relação dele, se está otimizado ou não, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em colar, clicar em analisar, ele vai executar a análise de desempenho. Então vamos aguardar mais um pouco. E aqui, como eu falei, como ele é um tema que já está bem otimizado, aqui a gente tem algumas questões de melhoria, né? Como você já aprendeu no vídeo sobre otimização, né? De mensuração de otimização do site. Então aqui a gente já tem uma pontuação boa em relação ao carregamento no celular. Se a gente for olhar os recursos que a gente tem aqui, as oportunidades de melhoria, a gente pode ver que tem a redução do tempo de resposta do servidor. Então isso aqui depende do servidor que você está utilizando. Aqui a gente está utilizando o servidor de teste. No entanto, existem algumas formas de você melhorar esse tempo de resposta. Um deles é trabalhar com cache. O WP Rocket ele consegue trabalhar muito bem com cache, ele tem um sistema de cache muito bom. E também, que eu também indico para os alunos, que é utilizar o Cloudflare, que é o nosso CDN. Inclusive a gente tem um módulo só sobre Cloudflare lá dentro do WP Samurai. Então é importante que você utilize também para que você torne o teu site cada vez mais rápido. Então aqui a gente tem esse tempo reduza o tempo de resposta do servidor, que é a recomendação do Page Speed Insights. A gente tem também elimine recursos que impedem a renderização. Basicamente são os JavaScripts que estão sendo utilizados aqui na tela. Disponibilizar imagens em formato de última geração. A gente já falou também sobre esse formato de última geração aqui no canal, então você pode procurar sobre o WebP. Também vou deixar um card na tela para que você aprenda um pouco mais. Então só esses 3 pontos aqui de melhoria, a gente tem quase 3 segundos aqui que a gente consegue otimizar, né? Fora o reduza o CSS não utilizado, entre outras questões aqui que o diagnóstico me informa. E a gente tem 31 auditorias aprovadas. Vamos dar uma olhada agora em computador. Aqui tem uma pontuação também muito boa, mas a gente vai conseguir melhorar só com o WP Rocket, tá? Então vamos lá. Esse site aqui ele não tem cache, ele está zerado. Tem alguns plugins ali dentro, mas são plugins de teste. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a instalação do WP Rocket e a gente vai começar a olhar aqui como é que ele funciona e quais são as configurações dele.
Então vamos lá. Eu vou voltar aqui ao painel administrativo do WordPress, vou clicar em painel. Perfeito. Eu vou agora instalar aqui o plugin. Eu já tenho ele instalado nessa instância aqui. Então agora eu vou ativar o WP Rocket. Perfeito, quando você instala o WP Rocket, ele tem aqui uma barra de configuração e aqui a gente vai acessar as configurações do plugin. Como eu falei, o WP Rocket ele é um plugin pago, tá? Então existe um valor que você precisa pagar. Eu vou até acessar aqui o site do WP Rocket só para a gente poder ver os preços. Então aqui ó, eu vejo que ele custa $49 por ano. Você também tem outras licenças, então você tem a licença Plus, que você consegue colocar até 3 sites ou sites ilimitados por $249 por ano. Então é um plugin, e como a gente está vivenciando essa alta de dólar, né, pode ser um pouco salgado para muitos, tá? Mas é um plugin que vale a pena você utilizar. Caso o WP Rocket não esteja adequado ainda ao teu investimento, tem um outro plugin que eu também utilizo, eu também mostro lá no nosso módulo de velocidade, que é o plugin W3 Total Cache. Eu também já falei sobre esse plugin aqui dentro do canal, eu vou deixar um card na tela. Então vamos lá. Sabendo disso, eu vou voltar aqui ao WP Rocket. E aqui ele já faz algumas configurações já no automático, tá? A primeira delas é a parte do cache. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui a navegação anônima do meu navegador. E vou acessar aqui e fazer primeiro o carregamento do site. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a primeira cópia do cache desse site. Então ao invés de ele fazer sempre todas as requisições aqui, acessar a camada de banco de dados, ele vai carregar essa página para um módulo em HTML com o qual ele vai conseguir carregar muito mais rápido. Então ao invés de ele fazer todas as requisições, ele vai fazer um cache dessa página aqui e vai ser mais rápido o carregamento, porque ele não vai precisar fazer todas as requisições. Ele faz uma cópia do HTML, CSS e tudo mais montado aqui para você, tá? Então é o que a gente chama de cache. Eu apenas instalei o WP Rocket aqui, tá? Eu não fiz nenhuma configuração nele, para que a gente pudesse comprovar e verificar se houve alguma melhoria só em instalar o WP Rocket. Então eu vou diminuir essa tela aqui e vou fazer novamente a verificação de otimização aqui do nosso site. Então aqui a gente tem 91 para computador e para celular a gente tem a pontuação 73. Vamos fazer novamente aqui a verificação. E perfeito, a gente saiu de 73 para 80 no celular. Então foi assim uma mudança positiva. Afinal de contas a gente já conseguiu uma boa pontuação. E nós temos aqui para computador a gente conseguiu chegar a 96. Então também é uma pontuação muito boa. Vamos fazer o último teste agora. Eu vou acessar o GTmetrix para a gente verificar o tempo de carregamento através dessa adição do plugin. Então ele vai fazer aqui a análise e a gente vai verificar. Eu quero verificar agora, na verdade, o tempo de carregamento desse site com o WP Rocket. Então aqui a gente já está com a pontuação A. Como eu falei, é um tema já muito otimizado, então como ele já tem todas as boas práticas de desenvolvimento web, ele já conseguia, né, uma boa pontuação. Mas a gente conseguiu melhorar mais um pouco. Aqui a gente está com um carregamento de 994 milissegundos, que é muito bom, muito bom. Então aqui a gente consegue ver que nosso principal desafio são a parte das imagens. Depois a gente tem o JavaScript, a fonte, o CSS e aqui o HTML, tá? E a gente fez apenas 21 requisições, então tá uma quantidade de requisições muito boa também. A gente vai conseguir melhorar ele um pouco mais, tá? Com as configurações do WP Rocket. Então a gente vai voltar aqui
ao WP Rocket e a gente vai começar a olhar as configurações que a gente consegue ter para otimizar ainda mais o nosso site. A primeira delas é a parte de cache que a gente vai trabalhar. Como é que ele funciona? Aqui já está ativo o cache para dispositivos móveis e você também tem a opção de separar caches. Qual o cenário que você precisa fazer isso? Quando você utiliza um recurso onde você tem uma visualização para desktop e outra visualização, outra codificação de site para mobile. Um bom exemplo é MP. Se você tiver isso, é legal que você coloque caches separados, tá? Como a maioria dos nossos sites que a gente desenvolve são responsivos, tem um design responsivo, então você não tem necessidade de separar o cache, porque é sempre a mesma página e o site ele consegue se adaptar de acordo com a resolução que está sendo exibida, tá? Vamos lá. Cache de usuário. O cache de usuário ele funciona para que você consiga ativar o armazenamento em cache quando você tem usuários conectados. Se o seu cenário é que você tem um site onde só você ou poucas pessoas estão utilizando como administrador ou com algum recurso dentro do servidor, você não precisa utilizar essa função também. Eu, particularmente, eu não uso essa opção. Por quê? Porque quando eu estou fazendo os testes de otimização, como eu explico lá no módulo de velocidade e otimização, eu preciso saber como é que o site está sem as modificações, sem o cache, para que eu consiga ver exatamente o que está funcionando, o que está quebrando com alguma alteração que a gente fez aqui. Então, quando a gente faz uma otimização, minificação de JavaScript, por exemplo, é possível que algum elemento da página saia do lugar ou que tenha algum comportamento anormal. Quando eu ativo essa opção, eu não consigo visualizar com muita clareza. Então, eu sempre trabalho com essa tela do administrador e uma tela com uma navegação anônima para que eu possa comparar, tá? Então, eu também não marco essa opção. Vida útil do cache, isso aqui é legal. Por quê? Porque você consegue configurar o tempo de cache que você vai ter. Para sites que você não tem muitas alterações, é legal que você consiga colocar até mais horas. Tá? Tem sites meus que eu coloco até um mês. Por que eu faço isso? Primeiro que eu não tenho problema de armazenamento. Então, a tendência, se você tiver um site muito grande, como é o caso desse site que eu estou falando, você vai criar muitas páginas ali dentro e pode aumentar muito o uso de recursos de armazenamento do teu servidor. Se você tiver um site pequeno, médio, né, vamos colocar assim com poucas páginas, você pode colocar um tempo de vida de cache mais alto. Tá? Isso vai melhorar um pouco mais a tua performance. Você pode fazer esse teste, não é uma obrigatoriedade fazer isso, mas é só uma recomendação. Obviamente você precisa saber que teu site ele não está quebrando, não é? Então às vezes é bom você ter um tempo de vida um pouco menor no cache global, porque caso aconteça algum problema na geração do cache, você não vai ter tanto problema em relação às outras pessoas que estão visualizando o teu site. Lembrando que esse cache ele é armazenado no servidor e não na máquina do usuário. O cache do usuário a gente trabalha de outra forma, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já fez as configurações. Vamos agora em otimizar arquivos. E isso aqui é muito legal. Por quê? Porque aqui você consegue minificar os arquivos CSS. Então a gente vai conseguir reduzir o tamanho dos arquivos e com arquivos menores o teu site ele vai carregar mais rápido. Então a gente vai clicar em minificar. Aqui ele vai me informar que essa modificação pode quebrar o meu site, tá? Como isso aqui é uma aula de exemplo, eu estou mostrando como é que funciona o WP Rocket, eu não vou ficar olhando muito essa questão. Mas como eu faço e como eu indico para os alunos lá do WP Samurai, você precisa verificar essas configurações e também olhar para ver se o teu site não foi quebrado em nenhuma parte. Então isso envolve muito teste e a gente tem um processo para isso. Então vou clicar aqui em ativar, minificar o CSS. Ele vai minificar o CSS aqui em background e aqui a gente vai começar a fazer algumas outras combinações. Então a gente consegue também combinar os arquivos CSS. Então o que acontece? Quando você usa um elemento ou quando você usa um outro plugin, até o seu próprio tema ele pode ter vários CSS separados.
Então, para cada CSS você tem uma requisição do navegador. Isso pode consumir tempo. O que esse recurso faz? Ele junta todos e coloca em apenas um arquivo. Melhora o teu carregamento, porque você reduz a quantidade de requisições. No entanto, você não necessita utilizar se o teu site ele já usa o HTTP2, tá? Então, é muito importante você se atentar a isso. No nosso caso, a gente vai combinar os arquivos do CSS, então vou clicar aqui em combinar também, para reduzir o número de requisições. E aqui você pode trabalhar com arquivos CSS excluídos. Em qual cenário você usa isso? Quando o teu site quebra em algum ponto da tua visualização, já que o CSS é relacionado à questão da aparência do teu site, aqui você pode fazer alguns ajustes finos para que você não tenha esse problema, tá? Então, isso aqui também é uma funcionalidade mais avançada, mas é importante que você tome nota também. O otimizar a entrega do CSS é um recurso muito legal também, porque ele consegue ajudar a remover aquela orientação de otimização, de bloqueio de renderização do teu site também. Então, quando você melhora e otimiza o teu CSS, de fato você consegue melhorar o teu desempenho, tá? Nessa aula eu vou utilizar apenas o carregar o CSS de forma assíncrona. O JavaScript funciona da mesma forma, tá? Aqui eu vou minificar o JavaScript e vou combinar também o JavaScript em apenas um arquivo. Clicar em ativar combinar e perfeito. Aqui a gente já tem as configurações. Aqui novamente são os ajustes finos que você pode ter. Então, se você tiver um reCAPTCHA ou algum outro plugin que precisa de um JavaScript específico, é aqui que você vai configurar e criar uma exceção a essa regra. Você também pode adiar o carregamento do JavaScript e também atrasar a execução do JavaScript. Isso aqui você precisa usar com bastante cuidado, porque isso também pode quebrar o site, tá? E também provocar algum comportamento anormal. Mas se você conseguir implementar essas regras, verificar o teu site e fazer as configurações aqui, você vai ter um site carregando rapidamente, tá? Muito bacana esses recursos. Eu vou clicar aqui em salvar alterações. Agora a gente vai para a parte de mídia, tá? E um detalhe que eu vou fazer apenas uma menção. Uma coisa que eu senti falta no WP Rocket é a minificação do HTML. Aqui a gente não tem nativo. Não sei te explicar o motivo, por que o desenvolvedor não colocou, não criou essa funcionalidade dentro dos arquivos, mas você consegue melhorar também o HTML de uma maneira simples, que é utilizando também o Cloudflare. Tá? O Cloudflare tem esses recursos nativos. Além do JavaScript e o CSS, você também consegue minificar o HTML. Então, nesse cenário, quando eu quero melhorar a otimização, eu também ativo a minificação do HTML, tá? Vamos lá. Habilitar para imagens o Lazy Load. Isso aqui é legal. Por quê? Porque quando você tem um site com muitas imagens, você não precisa exibir todas as imagens ao mesmo tempo. Então, o Lazy Load, ou a carga tardia, ela só vai exibir para o usuário aquela imagem ou aquele recurso, como é o caso de iframe em vídeo, quando o usuário tiver com a visibilidade naquele recurso. Então você consegue também diminuir o tempo de carregamento, porque o teu site ele vai carregar apenas aquela visão e dessa forma você vai conseguir melhorar tanto no PageSpeed quanto no GTmetrix. Então a gente vai ativar essas duas opções. Novamente você tem essa opção aqui de trabalhar, né? Excluindo, criando exceções. E aqui eu vou também ativar a adição das dimensões de imagem que estão faltando. Isso aqui também é interessante, porque ele vai colocar atributos de largura e altura nas imagens. Isso aqui melhora muito, tá? Por quê? Por exemplo, o elemento, até onde eu estou gravando, né, ele não tem a opção de você colocar esses atributos nas imagens. Então, isso aqui ele já cria automaticamente para você, de acordo com o tamanho da tua imagem. Então, você consegue economizar muito tempo com esse recurso aqui, tá? Mas, novamente, você precisa testar todas essas opções, tá? Você precisa fazer duas coisas, na verdade. Você precisa testar todas essas opções e se inscrever no canal, tá? Para que você tenha mais conteúdo como esse. Mas, agora falando
né, fiz uma brincadeira, mas você precisa realmente testar todas as configurações que você tem aqui, tá bom? Vamos lá. Pré-carregar. Cara, pré-carregar também é interessante, porque qual é o funcionamento do cache normal, tá? Por exemplo, o W3 Total Cache, que eu mostro também no vídeo, também dou uma alternativa lá no nosso módulo de velocidade, o WP Samurai, ele é um cache passivo. E eu inventei isso agora, né? Eu não sei se isso existe, mas como é que funciona? Ele espera que o usuário acesse o teu conteúdo para gerar o cache. Aqui é o contrário, ele faz ativamente, ele pré-carrega todas o teu conteúdo para que o seu usuário requisitar, mesmo que seja o primeiro acesso da tua página no teu servidor, ele já vai ter esse pré-carregamento da página e já vai enviar para o teu usuário, tá? Então é interessante também você marcar. Vou marcar aqui, é que você pode pré-carregar de acordo com o sitemap. Então também é interessante você marcar essa opção. Pré-carregar links também é interessante, porque o que ele faz? Olha que interessante esse recurso, tá? Existem plugins que fazem isso, tá? Mas a grande mágica do WP Rocket é que ele coloca diversas funcionalidades que você teria em diversos outros plugins. Então aqui você tem um único plugin de cache que já tem todos esses recursos aqui. Mas explicando, ativar o pré-carregamento dos links. Ele observa o comportamento do usuário. Se o usuário ele chegar próximo a um link, ele vai pré-carregar aquele conteúdo e deixar uma espécie de uma memória. Quando o usuário clicar, ele vai acessar aquele conteúdo mais rápido. Ele não vai melhorar exatamente no page speed, mas ele vai te dar uma impressão, ou melhor, uma impressão dos seus usuários que o teu site está carregando muito rápido. Esses recursos aqui de pré-captura de requisição, pré-carregar fontes são importantes, mas eu não vou falar nessa aula porque são recursos mais avançados e vai demorar muito tempo nesse vídeo, tá? Então, esse recurso aqui eu falo mais lá no nosso módulo de velocidade, mas também são úteis para que você consiga melhorar a velocidade do seu site, tá? Regras avançadas, você também pode colocar quais são as URLs que você nunca vai armazenar em cache. Então, por exemplo, se você tiver alguma página específica do WooCommerce, por exemplo, é interessante que, como o carrinho, é interessante que você não cacheie essa página, tá? User Agents, sempre esvaziar URLs e também a string de consulta também são configurações, são ajustes finos que você pode ter aqui dentro da ferramenta. Banco de dados também é interessante porque você consegue otimizar o teu banco. Então aqui eu faço um alerta. É importante que você faça o backup da tua aplicação quando você vai alterar o banco. Por quê? É uma estrutura muito sensível. Então se acontecer qualquer falha ou até falha do próprio plugin, você pode ter algum problema e teu site vai sair do ar, tá? Então é interessante que você faça sempre o backup. Eu falo isso muito para os meus alunos e também estou te dando esse alerta para que você sempre faça o backup. Estou deixando em algum lugar dessa tela um card para que você consiga gerar o backup, algum vídeo aqui dentro do WP Samurai do canal, tá? CDN também é um recurso interessante, mas é um recurso extra. O Heartbeat também é interessante. É legal você aprender a utilizar. Eu vou dar uma visão geral, é que existe a API do WordPress, porque eu não quero me estender muito, para não ficar muito longo o vídeo. Mas o Heartbeat, ele consome, é uma API que vai sendo consumida de tempos em tempos. Então, por exemplo, quando você tem um recurso lá, quando você está criando conteúdo, você já reparou que de tempos em tempos ele vai salvando, não é? Esse é o Heartbeat, ele vai consumindo e verificando, tem alguma atualização, alguma coisa nova aqui, senão ele toma alguma ação, tá? Basicamente isso. Você consegue controlar dentro do WP Rocket também. Então aqui você consegue reduzir a atividade. Por que você vai fazer isso? Porque você vai melhorar você vai consumir menos recursos do seu servidor, tá? Complementos. Aqui você consegue complementar com Varnish, com a compatibilidade com o WebP. Também já falei sobre isso. Integração com o Cloudflare. Então, quando você está alterando o cache, aqui você consegue integrar direto. E o Sucuri também, que é uma ferramenta de segurança.
Otimizar a imagem, aqui ele vai te sugerir, que você use o Imagify para fazer essas otimizações. Eu uso esse plugin e em algum momento eu vou fazer um vídeo apenas sobre ele. Também é interessante, tem alguns recursos extras que eu não encontrei em nenhum outro, tá? E por último são as ferramentas. Aqui você pode importar ou exportar configurações. Esse recurso aqui eu não indico, porque cada site tem uma configuração diferente, tá? Mas você pode, se você tiver o mesmo tema, plugins de diversos sites, isso aqui vai ser uma mão na roda para você aumentar a tua produtividade, tá? Mas apenas nesse cenário, quando tem sites muito iguais ou quando você tem uma configuração básica e que você quer diminuir o tempo que você gasta trabalhando com essas configurações. Então, agora que a gente viu essas configurações, vamos rodar novamente o teste do PageSpeed, tá? Então vamos olhar aqui, eu vou pegar novamente a nossa URL e vamos rodar aqui novamente o teste. Então agora, para celular, a gente está com uma pontuação 91, que é muito bom, e para computador a gente está quase no 100. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aproveita, se inscreve no canal e um grande abraço e te vejo então nos nossos próximos vídeos aqui no WP Samurai. Um grande abraço!